dentro do texto base que normalmente se usa para a ministração da Santa Ceia, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11. Só que eu quero ler somente o versículo 28. Somente o versículo 28. Que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Antes de entrarmos nesse assunto, é importante, os irmãos já conhecem, né, toda a passagem, já conhecem, até porque nós já estudamos aqui sobre os dons espirituais, onde teve como referência a igreja de Corinto. Então nós já sabemos qual era a situação de Corinto, nós já sabemos o que se passava em Corinto, e a preocupação do apóstolo Paulo é em instruir a igreja de Corinto também nessa parte da Santa Ceia. Se os irmãos forem ler os versículos anteriores, ou até todo o capítulo, melhor dizendo, os irmãos entenderão de que ali havia uma desordem, não tinha uma certa reverência, não tinha organização, né? Não tinha ordem dentro da igreja. Isso não só na parte espiritual, como a gente já viu, estudou, que em relação a falar em línguas estranhas, profecias e assim, os dons espirituais, mas também de uma forma física, né? Era desordenado, era uma igreja, digamos, muito empolgada, né? E ali o apóstolo Paulo, ele se preocupa então em exortar essa igreja através das suas cartas, ensinando como deve se comportar. Porém, o assunto que eu quero tratar aqui com os irmãos é justamente sobre a importância desse versículo 28. O versículo 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quantas das vezes, ou melhor dizendo, quanto tempo tem que você está no Evangelho e você sempre ouve falar esse versículo no dia da Santa Ceia, principalmente, e a gente, muitas das vezes, fica pensando: examine-se o homem, pois, a si mesmo. Você já se perguntou o que você vai se examinar? Você já olhou para dentro de você e começou a meditar em quê? O que você deve examinar na sua pessoa? Você mesmo, você consigo mesmo, o que eu devo examinar para que eu possa comer desse pão e beber desse cálice? Normalmente as pessoas pensam: não, porque eu sou uma pessoa boa, porque eu venho à igreja, porque eu ajudo todo mundo, porque eu estou sempre louvando, porque eu oro, né? Às vezes a pessoa nem chega a pensar nisso, mas pensa: não, eu não tenho culpa de nada, nada me incomoda para não participar da ceia, então assim eu entendo que eu estou livre, estou limpo para poder participar da Santa Ceia. Porém, o apóstolo Paulo, ele nos dá também a diretriz, o caminho do que nós devemos examinar em nós mesmos. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, e nós vamos falar em cima desse versículo. O versículo 5 do capítulo 13 de 2 Coríntios. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Primeiro ponto. Segundo ponto, provai-vos a vós mesmos. E o terceiro ponto, que ele fala fazendo uma pergunta: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? São 3 pontos aí que nós vemos que nós devemos examinar em nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele começa o versículo falando: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Como anda a sua fé? O que é a sua fé? O que você tem feito para alimentar a sua fé? Visto que a fé é o primeiro ponto na vida de um cristão que deve se ter.
Porque o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1? Põe lá, por gentileza, em nome de Jesus. Os irmãos já conhecem, mas vamos ler. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E o segundo ponto, versículo 6, só a primeira parte. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, o apóstolo Paulo ele já começa nos exortando em relação à nossa fé. Como anda a sua fé? O que você tem feito para alimentar a sua fé? É o primeiro ponto de quando nós lemos o versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, examinai o homem a si mesmo. Como está a minha fé? Em que eu tenho crido? Como está a minha vida fora daqui da igreja? O apóstolo Paulo também vem dizer em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, sobre de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que você anda ouvindo fora daqui? O que você anda se alimentando? Com o que você anda se alimentando fora daqui? Tudo que você ouve, você come de uma maneira espiritual, está alimentando a sua fé ou matando a sua fé? É importante meditarmos de como eu posso manter a minha fé em Jesus Cristo. Se eu tenho que pensar da seguinte forma: eu estou mantendo a minha fé em Jesus Cristo fora daqui? Porque é muito fácil a gente vir à igreja no dia de domingo, aí ouvimos aqui a escola dominical, assistimos o culto, ouvimos a mensagem e vamos embora para casa. Só que ser cristão não é dentro da igreja. Ser cristão é dentro da sua casa. Ser cristão é dentro do seu trabalho. Ser cristão é andando pela calçada. Ser cristão é o que você ouve dentro da sua casa, é o que você ouve dentro do seu trabalho. Ser cristão é o que você fala dentro da sua casa, é o que você fala dentro do seu trabalho. Se o apóstolo Paulo vem me dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, só que isso não faz parte do meu cronograma diário, eu posso me arriscar em te dizer que talvez a sua fé possa estar abalada. Por que muitos desanimam? Por que muitos enfraquecem e caem? Porque não se alimentam. Porque não procuram estreitar a sua intimidade com Deus. Então, a pergunta que devemos fazer é: como anda a sua vida íntima com Deus fora daqui? Como está a sua vida com Deus fora desse momento, desses minutos que nós passamos aqui reunidos? É o primeiro ponto que o apóstolo fala: examinai-vos a vós mesmos. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. Será que eu estou firme na fé? Será que eu estou firme na fé? O que eu tenho feito para alimentar a minha fé? Eu deixo essa pergunta para você. Olhe para dentro de você mesmo, porque você pode enganar o seu próximo. Eu posso enganar aqui o diácono Diego com o meu argumento, se ele me fizer uma pergunta assim, mas Deus e eu mesmo, eu sei que não é nada disso. Você pode chegar para mim e falar assim: meu irmão, eu faço, eu leio, eu estudo, eu pesquiso, eu oro, mas a primeira pessoa a ser incomodada de que não está fazendo é você mesmo. E Deus está vendo isso tudo lá em cima. Deus contempla todas as coisas. Então não adianta você, ou para mim, nesse momento, fazendo essa pergunta, para mim não interessa a resposta dos irmãos.
O meu objetivo aqui é nós olharmos para nós mesmos e sermos sinceros com nós mesmos como estamos alimentando a nossa fé. O que nós temos feito para alimentar a nossa fé? O apóstolo Paulo, ele entra com o seguinte ponto. No versículo 5, né? Provai-vos a vós mesmos. Examinar se permanecemos na fé. E provar a nós mesmos. Como que eu me provo? Eu estou fazendo? Eu estou cumprindo com o que a Bíblia me ensina, com o que a Bíblia me exorta? Ou eu nem pego na Bíblia para ler? Porque tem pessoas que vêm à igreja quase que uma vida inteira e desculpa falar, mas se der uma Bíblia na mão da pessoa, ela não consegue abrir em Salmos. Fica perdido. Porque eu estou acostumado no celular. Mas nem sempre ouve isso no celular. E nós não podemos nos apegar em aparelhos eletrônicos. Porque isso depende de energia, depende de bateria. E aí, se acaba a luz, se não tem bateria, então eu não leio a Bíblia? Por isso nós temos ela fisicamente em nossas mãos. A questão que eu quero expor não é a forma com que você lê a Bíblia, se é no celular, se é no tablet, se é no computador, se é a própria Bíblia. Só temos que ter cuidado com as fontes paralelas, porque isso pode distorcer o que você está lendo, uma vez que eu não tenho o costume de ler, pego qualquer coisa para ler, pego uma versão de uma Bíblia aí na internet aleatória, que foi toda modificada, pelo fato de eu não frequentar a escola bíblica dominical, pelo fato de eu não ter um costume de leitura bíblica, eu não vou saber se aquilo é legítimo que está escrito. Essa é a minha preocupação e eu passo para os irmãos. Que se você tem a Bíblia física nas suas mãos, eu aconselho que você abra a sua Bíblia física. Mas no celular é mais fácil. Usa o celular como cola. Eu faço isso. Às vezes eu sei de um versículo, mas não sei da referência. Vou na Bíblia eletrônica, pesquiso, tá o livro, mas eu venho na Bíblia e abro naquele livro para ver se é. A questão é, provai a vós mesmos. Olhe para você e veja o que você tem feito para melhorar a sua comunhão com Deus, fora daqui. Novamente, voltando lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Agora o restante do versículo. Que ele diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Veja bem, vou fazer a pergunta novamente. Você tem alimentado a sua fé assim como você alimenta o seu corpo? Você tem orado a Deus? Quantas vezes hoje você orou a Deus pedindo pelo menos perdão a Deus por ser o que você é? Quantas vezes eu orei hoje e pedi perdão a Deus por ser o que eu sou? Quantas vezes você no seu dia você fala com Deus? Mesmo que seja ali sussurrando, como Ana, chorando lá, pedindo misericórdia a Deus, sussurrava. Que o sacerdote olha para ela e só vê a boca mexendo. Quantas vezes no seu dia você sussurra? Quantas vezes no seu dia você caminhando, trabalhando, você fala assim: Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, perdoa-me por não me interessar em buscar mais as coisas que são de cima. Quantas vezes no seu dia você faz uma oração? Meu irmão, mas aí já entra o fanatismo. Não entra o fanatismo. Por quê?
Porque o escritor aos Hebreus ele diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Você crê que Deus existe? Eu acredito que sim, senão você não estaria aqui. Agora vamos lá, é uma questão de lógica. Se eu sei que Deus existe e que Ele é galardoador, que Ele é protetor, que é Ele quem me garante a vida eterna, por que não me aproximar dele? Muitos sabem que Deus existe, mas poucos querem conhecer a Deus. Uma vez que eu sei que Deus existe, por que não eu vou buscar? Ou por que não o buscar? Por que não querer mais? Por que não querer experimentar as coisas espirituais que Ele tem para nos dar, que é nos dado como herança, como o Espírito Santo, como os dons espirituais, como capacitação? Por que não querer isso? Por que não pensar nas coisas que são de cima, se eu sei que Ele existe, é Ele quem vai me garantir a vida eterna? Meu irmão, mas a minha vida é atordoada. Irmão, não tem noção do que eu faço desde as 6 da manhã até as 10 da noite. Eu não tenho tempo. O tempo somos nós quem fazemos. Pode ter certeza que enquanto eu faço uma coisa, a minha mente pode estar ligada em Deus. Pode ter certeza de que quando eu vou no banheiro, ali eu tenho tempo para falar com Deus. De quando eu estou no metrô, eu tenho tempo para falar com Deus. De quando eu estou dirigindo, eu tenho tempo para falar com Deus. O tempo é você quem faz. Agora a pergunta fica: qual é o seu interesse em arrumar esse tempo? Provai a vós mesmos. Eu convido os irmãos, se não fazem isso, a se desafiarem em querer estreitar mais a sua vida com Deus. Em falar assim, Deus, eu sei, porque a sua palavra me fala, a sua palavra me garante, então eu quero provar disso. Eu quero experimentar isso. Eu quero ter essa experiência. Pode ter certeza de que a prosperidade, à luz da Bíblia, uma das coisas que vai acontecer, o seu dia vai ser abençoado. Isso eu garanto. Aquilo que você achava que não daria tempo de fazer, Deus vai te capacitar para fazer. Aquilo que você acha que não está ao seu alcance, Deus vai te capacitar para que chegue ao seu alcance. Aquilo que você põe a mão para fazer, fica bem feito. Porque Deus abençoa a obra das suas mãos. Por que isso? Porque Ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma vez que eu boto no meu coração que eu quero as coisas de cima e dedico a minha vida em mostrar a Deus o meu interesse por querer se aproximar dele, as demais coisas Ele me acrescenta. Só que a minha mente tem que estar nas coisas que são de cima. O que você tem feito para estreitar a sua comunhão com Deus? O que você tem feito para provar a si mesmo? Você tem se colocado em desafios? Quando eu digo isso, muita gente já pensa, em coisas absurdas, de que não, então eu tenho que fazer um jejum de 24 horas, eu tenho que levantar de madrugada e orar pelo menos 3 horas de madrugada. Veja bem, quando eu digo desafio, é você e Deus. Uma coisa que eu digo não bote no teu coração algo que você não vá conseguir cumprir. Uma vez que fazemos um propósito com Deus, fazemos um propósito sabendo que vamos cumprir.
ou vamos nos esforçar para cumprir. Agora, outro ponto, uma vez que você faz um propósito com Deus, homem nenhum precisa saber. É você e Deus. Você não precisa chegar aqui à frente e falar porque eu fiz uma semana de jejum, porque eu orei um mês inteiro de madrugada, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não. O propósito é você com Deus. Porém, bote no seu coração propósitos que você vá cumprir. Porque Deus honra aquele que tem compromisso com Ele. O motivo desse propósito: permanecer na fé. Saber, aí entra o ponto 3 do versículo 13, o versículo 5, do capítulo 13, 2 Coríntios. Entra o ponto 3. Ou não sabeis quanto a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós. O que acontece é que quando eu não busco a Deus, quando eu não oro, quando eu não me interesso em conhecer mais a palavra de Deus, a minha fé, ela começa a ficar abalada. Coisas paralelas começam a ganhar prioridades no meu dia. Coisas paralelas começam a assumir o lugar do momento que eu deveria estar dedicando para Deus. Se eu faço um propósito com Deus, que eu vou tal hora orar, que eu vou tal hora meditar na palavra, que, vamos ser mais realistas, que domingo é dia do Senhor, e minha fé está abalada, é natural do homem, esse momento de domingo, surgirem outras prioridades, e você deixar essas prioridades, que entendo, podem haver exceções, mas estamos falando aqui, e os irmãos estão entendendo de que pequenas coisas possam começar a atrapalhar o seu momento de dedicação a Deus. Quando estamos com a nossa fé abalada, quando estamos fracos na fé, outras coisas ganham prioridades em relação a esse momento que estamos aqui. Outras coisas ganham prioridade esse momento que vamos participar aqui. Porque muitos faltam hoje, ou faltam. Simplesmente, às vezes, dá uma desculpa. Pode ser sim que tem, eu não estou falando, existem exceções, existem momentos sim difíceis que podem acontecer e você não poder estar aqui, mas eu garanto que a grande maioria são desculpas, desculpa o termo, esfarrapadas, para não vir no domingo, porque uma vez que a fé está abalada, esse momento se torna irrelevante. Então, se der eu vou, se der eu faço, se der eu participo. Quantas pessoas estão perdendo a sensibilidade e a visão de qual é importante esse momento da Santa Ceia para um cristão? Por isso faltam. Por isso dão desculpas de que hoje eu tenho isso para fazer. Hoje eu tenho isso para fazer. Poxa, eu só tenho hoje para fazer isso. Não tenho só hoje. E outra, se eu boto no meu coração que eu vou fazer um propósito com Deus e começo a agir de tal forma, é natural que obstáculos surgirão. Agora, se eu boto um propósito no meu coração e na primeira dificuldade eu falo, não dá, então que prova é essa que você está fazendo com Deus? Que prova é essa que você está fazendo consigo mesmo? Como o apóstolo diz, provai a vós mesmo. Botei no meu coração de que não, agora, haja o que houver, domingo, principalmente, é dia do Senhor. Aí chega domingo, meu filho fica doente. Chega domingo, minha casa está suja. Chega domingo,
alguém fala que vai me visitar lá em casa, eu falo, não posso ir para a igreja. Está fazendo parte do processo. Olha só, minha casa está suja, limpa durante a semana. Não deu para limpar, quando quer limpa. Meu filho está doente? Tá, mas o que ele tem? É algo que não dá mesmo para sair de casa? É algo que não pode expor? Ah, fulano falou que ia ir em casa domingo. Tá, pode ir, mas só depois de tal hora, porque tal hora eu estou na igreja. Provai a vós mesmos, sabendo que uma vez que eu boto no meu coração que eu quero, obstáculos surgirão, problemas virão para testar, provar a sua fé. E aí, entrando novamente, não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Veja bem, muita gente vem à igreja todo domingo, porque aqui infelizmente nós estamos tendo culto só no domingo. Vem todo domingo à igreja. Só que se falar assim, se Jesus voltar hoje, agora, se você piscar o olho e for nesse momento que Jesus arrebatar a igreja, você vai para o céu. Pessoas frequentam a igreja, mas não servem a Cristo. Não sabem que Cristo está em nós. Não sabem que Ele habita em nós. Pessoas que têm dúvida, têm insegurança, não têm certeza da sua salvação, eu posso me arriscar em dizer que provavelmente não sabe que Cristo está em nós. Mas como assim, meu irmão? Porque é tudo junto. O apóstolo Paulo, quando fala, ele fala de coisas separadas, mas que no final todas se ligam. Se eu não permaneço na fé, se eu não provo a mim mesmo, se eu não leio a Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, se eu preciso alimentar a fé, se a fé é o firme fundamento, sem fé é impossível agradar, então eu posso dizer com certeza de que você não tem certeza que Cristo habita em ti. Você não tem certeza da sua salvação. Um cristão que tem a sua vida em dia com Deus, um cristão que serve a Deus, que procura conhecer a Deus, se falar, se Jesus voltar hoje, o coração está radiando de alegria. Se falar, se Jesus aparecer hoje, arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que será num abrir e fechar de olhos. Será como um relâmpago. Pisquei o olho, sumiu todo mundo. Será que nessa você tem certeza? Como anda o seu coração? Como anda o seu coração quando você pensa na sua salvação? Ou, desculpa dizer dessa forma, ou você nem mesmo mais acredita que há salvação? O apóstolo Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu acredito na minha salvação? Olha o que ele diz. Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. Uma vez que estou em Cristo e Cristo está em mim, o apóstolo Paulo também vem dizer que nós somos novas criaturas. Eis que tudo novo se fez. As coisas velhas
agora já se passaram. Bota lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Se eu estou em Cristo e Ele está, e eu sei que Ele está em mim, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Ou seja, agora eu vou pensar nas coisas que são de cima. Estou saindo daqui num domingo à tarde, saindo da igreja, de uma reunião. Estou indo para a minha casa, irei começar uma nova semana, se assim o Senhor me permitir. Sou uma nova criatura. Em que eu devo pensar daqui para frente? O que eu devo almejar daqui para frente? Meu irmão, mas isso aí está meio forçação, porque a gente tem que trabalhar, a gente tem família. Eu não estou falando que você deva jogar tudo para o alto e fazer isso, até porque é Deus, família e igreja. Só que o que eu digo é que sempre haverá um pouco de sacrifício. Pessoas comprometem a família por causa do emprego. Sabia disso? Pessoas que só querem trabalhar 24 horas por dia, aí não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, porque só faz trabalhar. Aí você vem me dizer que se dedicar a Deus vai comprometer a sua família? Larga de hipocrisia. Ah, porque se eu me dedicar a Deus vai comprometer a minha família. Uma vez que a família pensa igual, dificilmente ela será comprometida por você querer buscar a Deus. Quando eu digo buscar a Deus, não é porque você tem que estar aqui fisicamente de domingo a domingo, todos os dias. Não, amor, não dá pra gente passear hoje porque eu tenho que ir para a igreja. Mas hoje é segunda-feira, não, mas eu tenho que ir lá. Eu não estou falando disso, isso está certíssimo, você não pode comprometer. Agora, eu posso estar junto com a minha esposa, junto com a minha filha, passeando no parque e buscando a Deus. Eu posso estar no meu trabalho, dando a minha aula e buscando a Deus. Estou comprometendo alguma coisa? Aonde anda, ou em que direção anda a sua mente fora daqui? Ou até mesmo aqui dentro, porque muitas vezes a pessoa chega, entra, senta aqui, mas está lá fora. Está lá fora. O que eu quero dizer para os irmãos, quando volta lá no capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 28. Examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Ou seja, quer tomar a Santa Ceia? Quer sentir novamente o valor da Santa Ceia? Quer sentir a experiência da Santa Ceia? Olhe para si mesmo e veja como estão esses pontos na sua vida. Olhe para si mesmo, o decorrer da sua semana, o decorrer do seu dia. E em qual momento você se preocupou com esses pontos, que não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo que diz, é a Bíblia que diz. Você permanece na fé? Você sabe que Cristo está em ti? Você prova a si mesmo, querendo mais as coisas que são de cima? Interessado mais em buscar a Deus? Quando nós conseguirmos atingir esses pontos em nossa vida, quando nós tomarmos a ceia, nós teremos certeza dessa experiência, desse verdadeiro efeito que é participar do corpo de Cristo. Muitos hoje, pode ver, cadeiras vazias, não se interessam pela Santa Ceia, porque perderam o sentido da Santa Ceia. Muitos hoje não se interessam nem em se batizar para participar da Santa Ceia. Eu lembro que na minha infância a gente ficava eufórico, porque a gente só podia se candidatar ao batismo a partir de uma determinada idade,
E aí a gente via lá no grupo de adolescentes, alguns que já iam se batizar e a gente não podia, e a gente ficava eufórico, porque, nossa, e eu, quando que eu vou chegar? Eu mesmo ia para casa chorando, porque meu irmão é 4 anos mais velho do que eu, ia se batizar e eu não. E hoje em dia, não se tem mais isso. As pessoas correm do compromisso. As pessoas não querem assumir um compromisso. E o compromisso não é com a igreja. O compromisso não é com o pastor Joab, que está de frente para a igreja. O compromisso é você e Deus. Como o escritor aos Hebreus diz no versículo 6. Uma vez que eu sei que Deus existe, que eu creio que Ele existe, e eu tenho certeza que todos cremos, e Ele é galardoador, por que não o buscar? Se eu sei que Ele existe, se eu sei do poder que Ele tem, se eu sei do que Ele pode me dar, do que Ele pode fazer, de quem Ele é, por que não o buscar? Por que não querer esse Deus? Só tem uma resposta. Porque não permaneceis na fé. Primeiro ponto para se examinar: como anda a sua fé?